Olá, aqui é Flávio Dionísio falando com vocês. Estou aqui com a minha mentoria, meu livro também, escritor, lançando aqui também com vocês. E estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje nós convidamos então uma grande atriz que está sempre nos teatros e vai dar muitas dicas para a gente. Itácia Alves, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigada, eu que agradeço. Itácia, muitas vezes os internautas que nos assistem, ela já nasceu no berço lá quando saiu do hospital, já estava escrito que era atriz. A tua vida foi assim, ó? Não, eu sempre fui na escola, era quem lia, quem falava as poesias, sempre. Você não era tímida de forma alguma, isso? Eu sou tímida até hoje, demais. Eu até vou te falar o porquê. Mas essa coisa de falar na frente, de falar poesias, eu sempre gostei. Nunca fui atrás, nunca fiz muitas outras coisas. E quando eu fiz exatamente 56 anos, meu presente de aniversário, eu fui numa escola para fazer aula de teatro, porque eu queria aprender, era uma coisa que eu sempre gostei de falar, e eu sempre muito tímida, eu quis aprender teatro. Que bacana. Foi quando eu comecei realmente. Então ainda não sou uma grande atriz, eu sou uma atriz pequena. Antes você ficava sentado nas cadeiras. Sim. Qual que era a tua visão de palco quando você ia? Nossa, Você imaginava lá? eu sempre me imaginei fazendo alguma coisa, sempre. Você Eu você sempre estava gostei. sentada, mas você mais se imaginava lá em cima. Eu gostava muito, mas na época, bem jovem mesmo, antes de casar, de assumir todas as responsabilidades, eu ia em teatro sábados e domingos impreterivelmente. Filho Marcos era assim, a paixão na minha vida. Você conseguia assistir 2 vezes a mesma peça? Sim, também? eu tenho uma facilidade de esquecer, eu assisto a outra, eu assisto curte 3, normalmente. 4 vezes, mas brincando, sem esquecer mesmo, eu assisto mesmo quando eu gosto, assisto e não canso de assistir. Você se vê lá no personagem, lá, assistindo também? Ou assim, se fosse eu lá, como que estaria a minha postura, o meu jeito? Quando a gente gosta, a gente faz isso, põe isso na cabeça, né? Sim. Poxa, eu podia estar lá, né? Eu podia aprender, mas depois vem trabalho, filho, aquelas coisas, você vai deixando os seus gostos sempre ficam para depois, né? É uma coisa normal da vida da gente. A criança tem um filho só, mas a gente acaba priorizando. Mas uma coisa que eu fazia muita questão era levar meu filho ao teatro, levar meu filho em circos, que muitas vezes tinham 10 pessoas assistindo, o que eu acho um absurdo. Nunca mais eu acho que você vê ou ouviu falar de uma mãe que levou seu filho num circo. É verdade. Mesmo hoje, não tem mais os animais, e eu sou totalmente de acordo, mas é muito gostosa a sensação de sentar o palhaço lá com aquelas brincadeiras dele, e sempre brincando, e puxa uma criança ali, e a pipoca na entrada, é fantástico. É um clima perfeito. Sim, né? é uma coisa que toda criança tem que conhecer, o que é um circo. Os circos hoje estão todos virando apenas moradia mesmo.
quando eles conseguem um lugar para se estabilizar. Eu acho fantástico. E aí no teatro você, de alguma forma mesmo, trabalhando bastante como despachante de bandeira e fazendo a capoeira, fazendo as artes marciais e tudo, alguma coisa ainda te faltava, uma lacuna, assim, você falava assim, tem algo que eu tenho que nessa vida ainda fazer, é isso? Agora só falta eu escrever um livro, mas já está a caminho. E no teatro, primeiro dia de ensaio, como é que foi para você? Eu sou uma pessoa muito tímida, mas ao mesmo tempo, se eu estou aqui e alguém me mandar fazer tal coisa, me pedir, mandar, eu vou e faço. Eu não discuto. Eu acho que isso é da minha disciplina. Então, o primeiro dia para mim foi muito legal, porque mandaram eu fazer, eu fui e fiz, né? E foi assim, foi um ano que eu estudei na escola do Edu Rodrigues, e foi muito gostoso. Nós fizemos depois uma apresentação com todas as turmas, que foram os bíblicos, cada turma fez uma parte, a nossa turma fez o Moisés. Se eu falei uma frase, eu acho que deu uma frase o que eu falei, porque eu era realmente iniciante, para mim foi fantástico, a ponto de eu pedir para todos os meus familiares irem lá me assistir com 57 anos, e amigos meus foram todos me assistir. Muito legal. Foi porque muito legal. Aquela energia é muito boa, né? Do conjunto, né? Gente, o teatro é outro mundo. As pessoas que trabalham no teatro, elas vivem. Tem preocupações, principalmente nessa época, após uma pandemia, que a cultura foi o primeiro que parou. Sim. E o último que voltou. Como eu não vivo disso, eu já tinha o meu trabalho há muitos anos, também pela idade, mas os jovens todos que trabalhavam comigo, o meio deles eles trabalhavam muito com eventos, escolas, festas infantis, e eles ficaram totalmente sem nada, sem trabalho, sem nada. Inclusive foi feita muita coisa, ajudaram a cesta para o pessoal, porque eles não tinham mais o que fazer, não havia evento algum, né? Sim. Então eles perderam muito. Muitos tiveram que largar porque arrumaram emprego em telemarketing, essas coisas, porque a maioria são muito jovens. Sim. Então para eles foi muito difícil, muito mesmo. E muitos ainda não conseguiram voltar por causa do horário do emprego que eles arrumaram, né? Ficou muito mais difícil. Mas eu, graças a Deus, já voltei, nós já voltamos há bastante tempo, desde que foi permitido, né? Fizemos várias apresentações. Encerramos uma turnê agora na quinta-feira. Que peça que foi? Bordel Brasil. Bordel Brasil, inclusive, devido à pandemia, foi trocado o elenco 4 vezes. Porque abria, voltava e parava de novo, o pessoal saía. Nós temos somente 3 do elenco atual que estão desde o início. Nós somos em 8 no elenco. E o Bordel Brasil não é uma peça onde só se fala em sexo, tem cenas picantes, onde, é claro, nós temos um sonoplasta que cuida perfeitamente da luz, para que tudo fique, né, dá uma atmosfera bem... na atmosfera de curiosidade, tudo, mas é uma peça que desenvolve temas muito polêmicos. E da atualidade, né? Assim, sim, a gente, desde violência doméstica, estupro infantil pelo próprio pai, abuso aos garotos por algumas
são turmas, né, que tem alguns que não gostam de pessoas de outro gênero. Aqui tem racismo também, é colocado lá. O racismo é um ponto muito Mas forte. preconceito, sim, né? Não, mas o racismo também. Agora, principalmente o abuso da mulher na sua liberdade de se vestir, ela foi estuprada também com aquela saia curta, também com aquele decote. Então isso tudo é uma agressão, né? Uma agressão muito forte. E nós temos inclusive nessa peça a parte das estatísticas de pessoas de outros gêneros que sofrem, só que nós não conseguimos atualizar nesses 2 últimos anos que estamos ensaiando e apresentando, porque os dados da pandemia se confundem muito. Então ninguém tem hoje dados muito concretos. Entendi. Em virtude dos Mas mortos fica da como pandemia. referência, né? Mas nós sabemos que aumentou muito uma violência doméstica, por exemplo, uma pessoa que trabalhava, o marido, a mulher, e passaram a ter que conviver juntos 24 horas por dia. O número de divórcios Isso não aumentou era, bastante, né? Ninguém era acostumado a isso. O número de divórcios aumentou bastante. Muito, e violência, estupro, muito, aumentou demais. E Mas foi assim. o texto de quem que é? O texto é do Renato Alves, diretor Renato Alves. Nós estávamos até quinta-feira no Teatro Zero Hora Ribalta. É uma peça musicada também. Bacana. As nossas dançarinas que contam cada uma a sua história, cada um dos nossos dançarinos também contam a sua história, não a sua história particular, a história do texto, é claro. E eu vou resgatando todos e com isso a dona do bordel vai trazendo todos e todos são felizes do bordel, fazendo o que realmente querem. E uma das frases que eu falo logo no começo, né? Todos nós somos prostitutas ou prostitutos momentaneamente, porque nem sempre eu trabalho com o que eu gosto. É verdade. Eu trabalho com a oportunidade que me surgiu. Eu estou me vendendo para um trabalho que eu não gosto. Sim. Mas é a necessidade da vida. É verdade. Nós vamos continuar agora com alguns espetáculos, uma turnê em algumas cidades próximas, mesmo de São Paulo. Fomos aprovados pelo PROMAC, da Prefeitura Municipal de São Paulo. Só que infelizmente eles ainda não abriram a data da captação, mas nós já estamos correndo atrás das captações para conseguir, porque de bilheteria, infelizmente, o teatro não consegue viver. É muito difícil. Mas essa vontade mesmo, a coragem de entrar no teatro e começar a estudar foi realmente bem tarde, com 56 anos, o que eu acho que nada é tarde. Sim. Depois eu fiz Macunaíma, depois eu não me adaptei. Cada um se adapta a determinado estilo. Quando eu conheci o Renato Alves, ele até hoje ele é um diretor nato. Ele faz núcleos e não cobra pelas aulas, são 3 meses, o que existe depois é somente na venda dos ingressos, que a gente tem que ajudar a vender também, porque tem que pagar o aluguel, né? Dúvida, é verdade. Então, assim, é puro amor, é puro amor pelo que ele faz, só que ao mesmo tempo ele cobra e ele é exigente, e foi assim que eu aprendi, tirei vícios,
E perdi minha timidez, que ainda tem um pouquinho, mas é muito. O teatro é uma vida maravilhosa, maravilhosa. Então, assim, quando você está vendo uma personagem lá, como é que você se vê como uma personagem? Você coloca toda a tua alma e tua vida no personagem. Olha, eu nem sei quem eu sou. Eu sou aquela pessoa lá. Legal. Que nem esse último que eu estou fazendo, eu sou a Madame Bordeaux. Eu não consigo tirar isso. Eu entro como Madame Bordeaux. E só vou lembrar que eu não sou quando eu desço para trocar de roupa e subo novamente como Madame Bordeaux. Eu acho que é uma coisa natural do artista, né? Perguntar. Dizem que aqueles minutinhos antes, né, quando toca, sei lá. Primeira, segunda. Aqui dizem que aqueles momentos são meio intermináveis para algumas pessoas. Para você Sim, a gente. É que a cada peça, a cada dia, se for 2 vezes por dia a mesma apresentação, é a mesma coisa. E o frio na barriga dá mesmo? É o mesmo frio na barriga, é o mesmo desejo para todo mundo, para os colegas que estão ali. Merda, não sei se vocês sabem a história. Sim, eu queria ser contasse, porque muita gente não sabe. A história é que o teatro começou, né, muito no passado, quando ainda quem tinha tinha poder, né, tinha suas carruagens levadas pelos seus cavalos e paravam. Então as pessoas que também do teatro, normalmente era o ambulante, né, eles ficavam olhando. Hoje vai encher porque está cheio de merda aí fora. Isso. Então é sinal de sorte, né? Os cavalos ficavam parados e quanto mais merda tivesse, mais público nós iríamos ter. Então isso era um sinal bom pra gente. Por isso que a gente fala toda hora. Então, assim, e para você, tem algum papel que você espera ainda um dia interpretar? Não? Eu não tenho nenhum sonho especial. Certo. Eu não tenho. Mas está aberto a desafios. A interpretação, para mim, ela é tão gostosa que eu comecei a ensaiar uma peça onde eu ia fazer na figura, o personagem em si era um negão grandão. E eu ia fazer esse papel pequenininho, ia só me transformar, né? Então não tem. Se eu tiver que ser uma árvore, eu vou ser uma árvore muito feliz. Vou sentir que sou uma árvore. Perfeito. O teatro é maravilhoso, maravilhoso. Não tem idade para começar. Aliás, para mim nada tem idade para começar. Amanhã eu inicio um curso de dança contemporânea e eu fiz artes marciais durante 20 anos. Eu sou extremamente dura, não sei nem como vai ser, mas eu vou arriscar, eu vou aprender a dançar. Perfeito. Então, assim, gratidão, tá? Muito obrigada. Eu espero que vocês assistam. Logo nós estaremos novamente, dentro de uns 2 meses, em cartaz novamente em São Paulo, no Teatro Zero Hora Ribalta. A peça é Bordel Brasil. O nosso Instagram é Bordel Brasil, o espetáculo. Veja lá. Muito obrigada. Internautas, com os agradecimentos, então, a essa fabulosa atriz Itaci Alves, nós finalizamos mais um Você Toque. Grande abraço e até a próxima. Muito obrigada.